Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, porque realmente não está fácil. É uma bomba atrás da outra, né? Dessa vez, a Rússia decidiu cortar o gás da Polônia e da Bulgária. Por quê? Porque eles não quiseram pagar, simples assim, né? Em rublos, né? A moeda que a Rússia estava solicitando pagamento, né? Lógico que os russos estão usando o gás como arma econômica na guerra, né? Mas o gás deles, né? É deles, eles são o dono da porra toda, pode cobrar como quiser. Você acha que você vai lá na concessionária de carro e vai pagar o quanto você quer, como você quer o carro? Não, já tem as condições estipuladas, né, pela concessionária. Ou vai na padaria do seu Joaquim e fala, quero pagar em bitcoins, né, o pão que ele está vendendo, né? Vamos ver se ele aceita. Né? E tem aquele ditado, né? No amor e na guerra vale tudo, né? Cada um luta com as armas que tem, né? Não se engane, pessoas. O mundo já está em guerra. Por enquanto, só uma guerra econômica, né? Mundialmente falando, né? No campo militar está limitado, né? Por enquanto, a Rússia e a Ucrânia, né? Mas não tem como a gente saber, né? O que vai acontecer, né? Cada dia uma surpresa diferente, né? Mas e eu com isso, Clint? Não se engane, de novo, pessoas. Como o velho bulldog inglês Sir Winston Churchill avisava antes do ataque nazista à Inglaterra, a guerra vai chegar até nós. Estejamos preparados ou não? E a gente já sabe que ele acertou, né? Isso mesmo, pessoas. A guerra vai chegar até a gente. Na verdade, eu particularmente acho que já chegou, né? Não que o Brasil vai se tornar um campo de batalha, né? Mas, economicamente falando, já está aqui, né? Você já está sentindo no bolso todo mês, quando vai na feira, né? No supermercado, no posto de gasolina, que os preços continuam subindo, né? Uma das razões, né? Não é a única, não pense, né? Que é a única. A Rede Globo lixo vai te falar que é a única razão, né? Mas existem outras causas para a inflação, né? Mas realmente o conflito, né? Já piorou o que estava ruim, né? A inflação já estava aí desde o ano passado, né? Não é de agora, né? Mas, segundo o Bidezão, já estava tudo bem até o dia 23 de fevereiro, né? Só se tivesse bom para ele, né? Porque aqui não estava não. Bom, então hoje eu vou tentar explicar para você, afegão médio, né? Não para os Farias Limers e professores de economia, o que é a inflação e como ela impacta o seu dia a dia, né? Mesmo com o Brasil tão longe da Europa, né? Como a gente está sendo afetado por esse conflito, né? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que os outros, né? Mas eu acho que é o vídeo mais importante do canal, que eu vou tentar trazer mais informações. Então vamos lá. O que é inflação? É o aumento do preço dos bens e serviços, né? Representado, né, pela diminuição do poder de compra do seu dinheiro. No Brasil, ele é principalmente medido pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Tem outros índices, IGPM, IGPI, mas o oficial que o governo usa, né, é o IPCA, né? Ele representa uma cesta de produtos que reflete os padrões e hábitos de consumo do brasileiro em geral, né? Nós temos 8 itens na sua composição, né? Alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação, né, que seria a telefonia. É lógico que é diferente de cada família, né? Uma família gasta mais com comida, outra mais com habitação, outra mais com transporte, né? Mas eles tentam fazer uma média, né? Infelizmente, quem mais sofre são os mais pobres, né? Que têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender da inflação, né? E geralmente também as famílias mais pobres acabam consumindo, né? Gastando mais uma grande parte do seu salário, né? Mensal em alimentos, né? E os alimentos eles sofrem, né, tanto pelo aumento da inflação diretamente quanto pelo aumento do dólar, né? Porque o trigo, soja, milho, né, são cotados em dólar, né? No Economic Case, né, são as chamadas commodities, no caso commodities agrícolas, né? Que são produtos básicos globais não industrializados e equivalentes. O que quer dizer equivalente? Que o trigo do Japão é igual ao trigo dos Estados Unidos, que o milho da Espanha é igual ao milho do Peru, entendeu? Só para vocês entenderem, né? E seus preços são determinados pela oferta e procura mundial e cotados em dólar, moeda dominante no mercado internacional, né? Outro exemplo de commodity, né, que a gente tem é o petróleo. Isso mesmo, o petróleo que faz a gasolina, né? A gasolina é feita do petróleo refinado, né? Então, o petróleo ele sobe por dois motivos, né? Tanto pela oferta, né, pela inflação, quanto pelo dólar, né? Então, a inflação tem e os alimentos, né, geralmente tem um duplo aumento aqui para nós brasileiros, né?
E uma forma de exemplificar a inflação para vocês. Se ela ficar em 10% ao mês, um trabalhador que compra 5 quilos de arroz, pagando R$ 20, no mês seguinte, para comprar os mesmos 5 quilos de arroz, vai precisar de 22 reais. Os 20 mais 10%, que é 2, né? Então, 22. Ou seja, o trabalhador, né, teve uma perda do poder de compra do seu salário, né? E quer dizer que a inflação é uma coisa moderna, que apareceu nos dias de hoje? Não, pessoal. E aqui vai a primeira curiosidade do vídeo para vocês. Quem não está assistindo ainda os vídeos, né, assistam os outros, né? Eu sempre trago uma curiosidade para vocês, né? Pelo menos uma, às vezes mais de uma, né? O primeiro registro histórico da inflação data do Império Romano, em 300 depois de Cristo, né? Na época, o Império Romano estava em decadência, né? E no poder eles tinham, né? A gente não. Eles tinham o imperador Diocleciano, que estava cunhando loucamente moeda, né? Porque naquela época não existia nota em papel, né? Era a moeda, né? Para cobrir despesas militares, né? Lembra até um certo império que a gente está vendo, né? Que está entrando em ruína nos dias atuais e imprimindo moeda loucamente, né? O dono do Banco Central é a HP, a impressora, né? Então, no ano 301, o imperador promulgou o Edito Máximo, que estabelecia um preço máximo pelo qual os produtos poderiam ser vendidos. Semelhante a um plano que a gente teve aqui, elaborado no governo de José Ribamar. Quem é José Ribamar? Para quem não sabe, é o nome verdadeiro do José Sarney, né? Durante o Plano Cruzado, ele tentou fazer isso, né? Não deu certo, lógico, a gente já sabe, né? Mas voltando ao presente. No ano passado, né, a inflação, né, o IPCA brasileiro ficou em 10,06, né? E a meta do Banco Central era entre 2,75 e 5,75, ou seja, ficou bem acima, né, da meta, né? Mas não se enganem, de novo, pessoas, que isso está acontecendo só aqui. Está no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos a inflação está em 8,5%, em Portugal, horas depois, já está em 7,2%, né? E aqui vai a segunda curiosidade do vídeo de hoje para vocês. Qual a maior inflação já registrada na história? Vocês sabem? Ela aconteceu na porcentagem 1 trilhão, exatamente, 1 trilhão de por cento, na República de Weimar, que era a Alemanha pós-Primeira Guerra, né? Literalmente as pessoas precisavam de um carrinho de supermercado cheio de notas de marcos para comprar um pãozinho do seu Joaquim. Isso, né, decorreu do Tratado de Versalhes, né, pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra, né, resultando na destruição de sua economia, de sua infraestrutura também pela guerra, e impressão desenfreada de dinheiro pelo governo, né. Porém, as piores consequências, né, dessa inflação ainda estavam por vir, né, e vocês já sabem, né. Vocês sabem? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Surgiu um pintor frustrado, né, suas pinturas não eram tão ruins assim, mas ele era um louco, assassino, psicótico, rato de esgoto da pior espécie. Esse sim, um genocida, né? O pessoal hoje em dia banalizou o termo. Vai lá na cartilha da ONU e vê o que é a definição de genocídio, né? Um covarde que se matou por medo de ser capturado pelos soviéticos, né? Pelo menos é o que dizem, a gente não viu o corpo, né? E esse cara, esse pintor frustrado, conseguiu reerguer a Alemanha das cinzas. Porém, jogou ela e a Europa novamente numa guerra, né? Não vou nem falar o nome dele para não dar ibope. Bom, tá, Clint, eu entendi o que é inflação e o que ela faz com o meu dinheiro. Mas por que ela acontece? Ela acontece por 3 causas principais, né? Pode ser por inflação de custos, demanda e por inércia, né? A inflação de custos, né, é aquela gerada pelo custo de produção, né? Geralmente uma diminuição na oferta de fatores de produção, né? Então os produtores competem pelos bens existentes, aumentando o seu preço, né? Não é porque o dono da padaria é um capitalista malvadão que ele sobe o preço do pão só para você pagar mais e ele lucrar mais, né? Para produzir o pão ele precisa comprar leite, ovo, óleo e principalmente trigo, né? E o preço de tudo isso ele precisa repassar, né? É o trabalho dele, o ganha-pão dele. O ganha-pão dele é vender pão, né? Ficou engraçado. Né? Ele não está lá com a padaria aberta para fazer caridade. É o trabalho dele, né? Então, quando essas coisas sobem, ele vai ter que subir o preço do pão, né? Senão ele vai sair no prejuízo, vai estar trabalhando de graça, né?
Segunda causa é a inflação por demanda. Nesse caso, os preços aumentam por aumento na demanda sem aumento na oferta, né? E também pode ocorrer por emissão de dinheiro, né? Por emissão de moeda, né? A lei básica da economia, pessoal, básica, né? É assim. Não precisa nem ter faculdade de economia para saber disso. Até o comedor de capim aqui sabe, né? Muita oferta, pouca gente querendo uma coisa, diminui o preço. Pouca oferta, com muitos interessados numa mesma coisa, valoriza ela, né? Ou seja, aumenta o preço, né? Pensa na água no deserto. Por que ela é tão cara lá? Porque não tem oferta, não tem água, né? Lógico, o que tiver de água lá vai ser caro, né? Porque existe uma demanda, tem gente morando lá que quer água, né? Agora a areia no deserto é o que mais tem lá, ninguém quer, né? Não tem demanda, né? Tem oferta, mas não tem demanda. Você vai lá, pega a areia que você quiser de graça, ninguém vai te cobrar nada, né? E imprimindo dinheiro, que também causa esse tipo de inflação. Quando existe muito dinheiro no mercado, é muito dinheiro competindo por um pouquinho de produto, né? Todo mundo que está com dinheiro quer comprar loucamente, né? Logo, o preço sobe, né? E na Pandes, a gente teve a tempestade perfeita para a inflação, né? Foi muito dinheiro sendo impresso e produção parada, né? Tava tudo trancado, né? Com o lockdown. É o preço do fica em casa, a economia a gente vê depois, né? Tem um pouco de sentido nisso, né? O porquê está acontecendo isso agora, né? Aí, né, não dá para seguir a ideia de uma brilhante fanqueira, né? Que, abre aspas, se eu fosse presidente, mandava logo imprimir 1 trilhão e dava para todo mundo. Dá dinheiro para todo mundo sem aumentar a produção, vai causar exatamente o que eu acabei de falar, né? Aí um saco de pipoca vai custar R$500, né? Não vai resolver o problema, né? E para isso, uma das armas que o governo tem, né, é aumentar os juros, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil agora, né? Porque o dinheiro acaba ficando mais caro, né? Obter o empréstimo, né? Causa desinteresse no dinheiro, né? Então isso reduz o dinheiro circulante na economia e faz a inflação ceder um pouco, né? É lógico que isso não acontece do dia para a noite, assim, né? No estalo de dedos, né? Demora um tempo, né? Mas é só para vocês entenderem o processo, né? E por último, a inflação inercial, né? Que é onde há a verdadeira bola de neve, né? O aumento dos preços, taxas e contrato com base na inflação passada, né? Todo mundo que vive de aluguel geralmente tem um índice que reajusta o contrato, né? Aí vai aumentando a inflação, reajusta o contrato. Daí no outro ano aumenta de novo, reajusta o contrato. A hora que você vai ver, a inflação está explodindo para o outro ano exatamente porque a habitação é um dos componentes, né, do IPCA. Ou seja, vira uma bola de neve. Aumenta uma coisa, que vai aumentar outra, que vai aumentar outra, que vai aumentar outra, né? Ou, por exemplo, a conta de telefone também é reajustada, né? Todo ano reajusta, né? O preço não para de subir nunca. E esse próprio o aluguel ou, né, a conta de telefone sofre um aumento, vão entrar na conta do IPCA para o próximo ano, né? Então é difícil, né? Mas o pessoal tem a solução para o problema, né? Eu não tenho, né? Eu não sou economista, né? Gosto de estudar bastante economia, leio bastante, né? Já li vários livros, mas não sou economista de formação, né? Mas o pessoal aí que entende de economia, né? Na porta dos bares aí, hashtag contém sarcasmo, né? Vamos controlar os preços, congelar todo mundo, aí vai resolver o problema, certo? Não. Quando o governo congela o preço, os produtores, né, continuam a ter que gastar para produzir o que eles estão vendendo, né? O exemplo do pão do seu Joaquim, né? O exemplo da padaria. Ele gasta R$8 para fazer um pão e vende por 10, né? Aí, por causa do aumento do preço do trigo, preço do fertilizante, por causa dessa crise da Rússia, aumentou o preço do trigo, né? Aumentou o preço do petróleo, da gasolina, então o caminhão que traz o trigo até a padaria também está gastando mais, o trigo vai sair mais caro. Isso é culpa do seu Joaquim? Não, não é culpa dele. Ele, coitado, só compra o trigo, né? Não é ele que produz, que decide o preço, né? Aí, então, o trigo aumentou de preço e ele passa a gastar R$11 para fazer o seu pãozinho, né? Se ele não puder aumentar o preço do pão para
R$ 12, vai lá, porque o preço do pão está congelado pelo governo em R$ 10, ele vai ter R$ 1 de prejuízo para produzir o pão. O que você faria nessa situação? Você vai parar de produzir ou você vai vender no prejuízo? É lógico que ele vai parar de produzir. Ninguém vai ficar trabalhando de graça, fazendo caridade, né? Nada contra caridade, eu faço também, acho que as pessoas têm que fazer, né? Mas você precisa se sustentar, né? Ninguém vai ficar pagando as suas contas, né? Então, isso leva a uma falta de desabastecimento, né? A falta de pão na padaria, com um excesso de demanda, porque todo mundo vai continuar querendo consumir pão, né? Vai resultar nesse desabastecimento que vai levar mais inflação, né? Ou, né, o pessoal vai começar a vender pão no mercado clandestino, né? Tráfico de pães, né? A pessoa vai vender no mercado paralelo para poder completar, né, compensar esse aumento, né, que teve na produção, né, gerado pela inflação, né? Então, por isso que não dá certo congelar os preços, pessoas. Não se engane, se fosse fácil assim, todo mundo já tinha resolvido, controlava a inflação. O Brasil demorou uma década, anos para controlar a inflação, né, a nossa hiperinflação dos anos 80. Não é fácil assim, né? Bom, pessoas, fizemos quase aqui um filme do Senhor dos Anéis, né, no vídeo de hoje. Espero que tenha trazido algum conhecimento para vocês aí, quem não sabia o que é inflação, né, como, né, toda essa crise está impactando o nosso bolso, né, e que vocês tenham gostado, né. Quem não se inscreveu, se inscreve aí, tem bastante gente vendo os vídeos, né, ainda bem, né, pelo menos está disponibilizando o seu tempo, né, nos dias corridos aí, né, muita gente trabalha, mas estão assistindo os vídeos, né, mas se inscrevam aí, né, pessoal, não gasta nada, viu, não estou vendendo nada, né, é mais para crescer a nossa comunidade aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!